mudar de cidade ou mudar a cidade? Foi aí que nós resolvemos criar a nossa cooperativa de crédito. Então isso é um orgulho para nós, né? O queijo cria Saron e a Saron legaliza a cultura do queijo na Serra da Canastra e no Brasil todo. Não me preocupam aqueles que não veem a solução. Preocupa-me aqueles que não veem o problema. Eu nasci em Bambuí, meus pais são de São Roque de Minas, eram grandes produtores de gado, então eu tive uma condição de família estabilizada, muito boa. Morei em Bambuí, nasci em Bambuí, voltei para a fazenda até os 6 anos. Aos 6 anos eu fui levado a Bambuí para estudar, então toda a minha praticamente infância e juventude foi entre a fazenda e a cidade de Bambuí. Então tive uma vida de infância normal, fazendo as minhas estrepulias, como dizemos lá em Minas Gerais, né? Mas uma infância gostosa, tive tudo que meus pais puderam dar, não posso queixar, boa condição de vida. Estudei no Colégio Agrícola de Bambuí, hoje IF de Bambuí. De Bambuí eu fui para Lavras. Em Lavras eu fiz agronomia, Universidade Federal de Lavras, a antiga ESAL, Escola Superior de Agricultura de Lavras. E aí começou a mudança da minha vida. Na verdade, eu nunca pensei em voltar para São Roque, porque eu olhava São Roque, eu via muita miséria, muita pobreza, cidade pequenininha, 2.000 e poucos habitantes, né? E aquilo era triste de ver. Então eu pensei, eu vou estudar, meu pai me deu condição de estudar, escolhi a carreira que eu quis, eu quero ser agrônomo, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Mas quando eu estava fazendo agronomia, meu pai plantou café. E como estudante de agronomia, eu fui lá na fazenda, peguei a moto de solo, peguei folha, levei para o laboratório, o professor me ajudou. Eu volto para São Roque com o receituário agronômico, meu pai usou o café dele, deu muito café. O vizinho pediu para dar uma olhada, o outro vizinho pediu para dar uma olhada. Eu nem tinha formado e já era agrônomo lá de São Roque, o primeiro agrônomo a voltar para São Roque de Minas. Antes de mim, 2 veterinários e um dentista. Então você imagina, ninguém voltava, todo mundo nascia e ia embora, né? E aí eu então comecei a atuar como agrônomo, dando assistência a pequenos produtores, aprendendo, né, ainda estudante, e comecei a perceber coisas assim fantásticas, né? O Brasil colhia naquela época 18, 20 sacas de café por hectare. Nós já colhíamos 35, 40 sacas de café por hectare. Eu pensei, nossa, mas Deus deu muita riqueza para nós, né? Então, comecei a gostar de São Roque de Minas, a ver dados da capacidade produtiva, né? Um produtor de São Roque recebeu assistência da Emater, aí ele tinha comprado o trator, fez análise de solo, corrigiu o solo, usou semente híbrida, e ele colheu 9.500 kg de milho por hectare. A média brasileira era 2.500, 3.000, a média americana 6, 7.000. Eu falei, nossa, eu vou voltar para São Roque. E aí formei como agrônomo e aí decidi voltar para São Roque. Eu já tinha 20 e poucos produtores que eu dava assistência. Eu pensei, eu volto, monto uma loja agropecuária, né? Eu dou assistência, eu receito, eu vendo, eu já tenho minha clientela. Eu fui cada dia mais apaixonando com São Roque e abri a minha primeira conta bancária num banco estadual chamado Minas Caixa, a antiga nossa Caixa aqui de São Paulo, similar. Então, eu fui na Minas Caixa, abri minha primeira conta bancária depois de formado, estava indo ganhando dinheiro, crescendo a minha loja. E aí, de repente, a Minas Caixa foi liquidada pelo Banco Central, final de fevereiro e início de março de 91. E aí a cidade ficou sem instituição financeira. E aí foi que tentamos, junto com o poder público, toda a comunidade se reuniu para tentar levar uma agência bancária para lá. Então nós tentamos levar 2 bancos, o Banco Brasil e o Bradesco, e a resposta foi que São Roque não era uma praça bancária. E aí, mudar de cidade ou mudar a cidade? Foi aí que nós resolvemos criar a nossa cooperativa de crédito. Eu era um jovem, eu brinco que eu sou pinto novo em terreiro de galo velho, né?
Meu pai que era da elite política e econômica, ele, os amigos dele. Então, lançamos a ideia, eu e um outro produtor aqui de Limeira, São Paulo, que tinha comprado fazenda em São Roque, mudou de Limeira para São Paulo, de Limeira para São Roque, e planta café, e eu dava assistência para ele, e ele conhecia a cooperativa de crédito, e eu tinha visto falar isso na faculdade, em conversa minha com ele, nós resolvemos buscar alternativa e descobrimos na cidade vizinha de Alpinópolis, aí mais para o sul de Minas, indo ali para Franca, Passos, aquela região ali. E aí nós lançamos a ideia de criar a nossa cooperativa de crédito, aí juntou todo mundo. E aí teve uma reunião, levamos uma outra cooperativa de crédito, município vizinho de Guatama, que tinha experiência, então eles foram intercooperar conosco, nos incentivar a criar a nossa cooperativa, porque a comunidade, gente, como é que nós vamos montar um banquinho, um banco, uma cooperativa de crédito, se nenhum banco quer vir para cá, porque aqui nós é pobre, nós não temos dinheiro. Então eu estava ajudando a liderar o movimento. E aí, de repente, teve uma eleição lá e cada um votava em quem quisesse. E aí eu fui o mais votado, então virei aí banqueiro de São Roque, entre aspas, tambureteiro, né? Porque ninguém falava que era um banco, falava que era um tamburetezinho, banquinho, meio que pejorativo, mas carinhoso. E aí liderei esse movimento, nasceu o Cicobi Saron, com o nome de Saron Cred lá no início, São Roque de Minas Crédito. Nós nascemos com o objetivo de prestar serviços bancários básicos. Esse negócio vai dar dinheiro? Não sei. Nós não sabemos. O que nós queremos é uma conta corrente, uma conta de aplicação, um talão de cheque, pagar aposentados, funcionários públicos, né? É o mínimo básico de prestação de serviço financeiro. Então nós nascemos aí com esse objetivo, quer dizer, já nascemos social, né? Descobrimos que isso dava dinheiro no andar da carruagem. Então, o queijo cria Saron, de repente a vigilância sanitária, as políticas governamentais tentaram acabar com o queijo, porque ele era feito de leite cru, era ilegal no Brasil, e eu vou estudar na Europa o crédito cooperativo, e lá na Europa eu descobri que queijo de leite cru era legal e no Brasil era ilegal. E aí eu volto inconformado, procurei o Alisson Paulinelli, que é ex-ministro da Agricultura, ex-embaixador da FAO, na época ex-secretário de Agricultura do governo Azeredo, então eu procurei e nós criamos, ele criou no estado, né? Eu digo nós, mas na verdade ele que criou o programa e me nomeou coordenador na Serra da Canastra, um programa do estado para qualificar os queijos artesanais de Minas. Então a partir daí a Saron Cred, a Saron hoje, Cicobi Saron, já uma cooperativa mais forte financeiramente, dando sobras, tinha dinheiro. Então a cooperativa entende que ela tinha uma dívida com o queijo, resgatar, trazer para a legalidade o queijo, e é isso que nós temos feito nos últimos 25 anos, né? Resgatando aí a legalidade do queijo, transformou o queijo hoje um produto gastronômico cheio de glamour, né? Todo mundo quer conhecer a Serra da Canastra, quer degustar os nossos queijos. O ano passado foi eleito por uma plataforma americana chamada Tate Atlas, que analisa restaurantes, bebidas, na percepção do consumidor, qual o melhor queijo. E o Canastra foi eleito o melhor do mundo. Então isso é um orgulho para nós, né? O queijo cria Saron e a Saron legaliza a cultura do queijo na Serra da Canastra e no Brasil todo. Na verdade nós éramos um município pobre, carente em tudo. Então, e eu como presidente da cooperativa, eu não tinha onde buscar associados para colocar dentro da cooperativa para trazer recurso financeiro. Nós tivemos que criar renda para os empreendedores de São Roque, tanto da área setor primário, secundário, terciário, né, os empreendedores da cidade, transformar toda a comunidade numa comunidade empreendedora, usando fazendo a gestão do conhecimento e da poupança, do dinheiro, do crédito. Isso foi a base aí, vamos dizer, pedagógica do nosso processo. Mas eu tenho um ditado comigo que diz o seguinte: não me preocupam aqueles que não veem a solução,
preocupa-me aqueles que não veem um problema. Então, baseado nisso, eu sabia que nós tínhamos um problema. Então, o problema está aqui. Adianta eu ficar reclamando dele, imputando responsabilidade para outras pessoas? Não. Vamos entender o problema. Na compreensão, no entendimento do problema, nós buscamos a solução. Então, eu acho que isso é uma visão, uma que eu carrego comigo. Não é uma visão, não. Sei lá, a percepção que eu tenho, né? De enxergar as coisas. Eu acho que os problemas, quando chega pra gente, é uma oportunidade que Deus nos está nos dando para fazer uma mudança, e essa mudança em acontecendo é uma evolução, e nós, né, a sociedade humana desde que nasceu está em plena evolução contínua. Então, para nós de São Roque, sair de um município pobre, hoje crescendo nos últimos 5 anos, a 8,8% ao ano de crescimento real, batendo aí o crescimento da China e com futuro promissor, né? É muito gratificante, é muito bom, e espero que o modelo que nós desenvolvemos em São Roque, que salvou um pequeno município, e hoje 30% dos pequenos municípios do Brasil estão morrendo porque não tem um modelo econômico, desenvolvimento econômico e social compatível com o seu tamanho. E nós provamos através do crédito cooperativo, né, do sistema cooperativo, que é possível salvar esses pequenos municípios, essas pequenas comunidades.